eu quero te convidar para o Evangelho de Lucas. Hoje é a minha última contribuição nessa série, porque a próxima será de um grande pregador chamado Diego Kaufmann. O Diego ministrará no próximo domingo a última mensagem da série. E eu fiquei com a mensagem bem do pós-eliminação, né? Então é a mensagem das coisas que deram errado hoje. Vamos pensar no que deu errado para ver se depois dá certo. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. É um texto que começa triste, irmãos, mas termina feliz. Espero que toda a nossa vida seja assim, né? Olha só o que diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios. Isso é, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele era quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e que esses disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava na Escritura a respeito dele. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito, dizendo: fique conosco, pois o dia já findou, está chegando a noite, e então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu. Vamos orar novamente? Deus, que essa palavra, tua palavra, encontre uma terra boa no nosso coração para dar bons frutos, Senhor, para a tua glória, no poder do Espírito Santo. Amém. O tema era outro. O tema de hoje não era esse. Segunda-feira, pós-tragédia, a Kátia perguntou do grupo que a gente tem, que a gente fala dos cultos.
E aí, pastor, vai manter o tema? Eu falei, não, o tema vai ser outro. O tema vai ser justamente o depois da eliminação. Como é que a gente fica depois da frustração, depois que as coisas deram errado. Eu estou falando de Copa do Mundo, mas não estou falando só de Copa do Mundo. Eu estou falando da vida. Por que eu escolhi mudar? Porque os planos, embora feitos, embora traçados, as metas estabelecidas, essas coisas são boas, elas são importantes. Elas dão sentido à nossa vida, elas nos orientam, elas nos situam de alguma forma, né? Eu quero conquistar isso, quero chegar ali, tenho plano de coisa tal. Isso é bom, é importante. Mas as coisas não acontecem como esperamos ou como planejamos. Boa parte delas, pelo menos, não. Um sábio já disse que expectativa é igual paçoquinha, né? Do nada esfarela. É tipo isso. A gente cria expectativas, faz plano, desenha o mundo ideal. Mas quem disse que o ideal existe? Quem disse que essa fantasia de que tudo dará certo, dará mesmo? A gente sabe que não, na verdade. Quando a gente finca os pés no chão e quando a gente pensa com um pouquinho mais de maturidade, a gente vai saber que nem tudo acontece como a gente planeja e que as coisas dão errado, que as frustrações irão existir no caminho e que será muito importante como a gente lida com elas. Jean-Paul Sartre, um filósofo francês existencialista, ele dizia que o que importa não é o que a vida faz com você, mas o que você faz com o que a vida faz com você. As suas atitudes diante da vida, seja atitudes diante de uma vida boa, seja atitudes diante de uma vida ruim, seja atitudes diante de uma vida que é boa e ruim. Porque essas coisas também não se excluem, né? A gente tem dias bons e dias tristes. A gente tem coisas que nos deixam muito alegres e tem coisas que nos deixam muito chateados. Tem coisas que dão muito certo e tem coisas que dão muito errado. E qual é o problema acerca disso? O problema acerca disso é a gente desacreditar da vida, ou desacreditar de Deus, ou desacreditar de nós, porque aquilo não aconteceu como havíamos esperado. O contexto da leitura bíblica é o contexto de que, eu já falei aqui algumas vezes, a esperança a respeito do Messias, do ungido do Senhor para Israel, era um dos nomes, uma das referências para esse ungido do Senhor, era filho de Davi. É assim que algumas pessoas se referiram a Jesus. Né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que estava no imaginário, essa perspectiva do filho de Davi? Estava no imaginário a linhagem da qual Jesus viria, que de fato veio da linhagem de Davi, não por mãe, mas por pai, né? José era da linhagem de Davi. Mas também a expectativa de que ele seria um segundo Davi de fato. E quem foi Davi? Davi foi um general de guerra, que se tornou um importante rei. Então ele é um menino, cuidador de ovelhas, muito corajoso, que defende as ovelhas com unhas e dentes contra os animais selvagens. É um menino que vai fazer o enfrentamento do Golias, derrota, mata o gigante Golias, coisa que nós não conseguimos fazer com Haaland, né? E depois se torna um general de guerra, e depois de general de guerra, o rei de Israel. Então essa é a trajetória de Davi. De menino cuidador de ovelhas, corajoso, pastor, até o rei, passando por essa condição de general de guerra que derrotou muitos inimigos ao fio da espada.
Então a expectativa para a chegada de Jesus, do Messias, não Jesus, porque Jesus era o nome dele, mas do Messias, em muitos corações era essa a expectativa. Era a expectativa de alguém que iria regimentar um exército, que iria fazer um enfrentamento dos inimigos, iria vencer e iria estabelecer um reino novo de Israel. Um reino político, social, histórico para aquele tempo. De um povo que naquele momento estava sendo governado ou dominado pelo Império Romano, que já tinha sido dominado antes pelo Império Grego. Então a expectativa era quando é que a gente vai se libertar desses impérios e vai ter o nosso reino independente de novo? Quando o Messias vier. Aí o Messias vem. Ele aparece cheio de desconfianças. Mas ele vai conquistando confianças a partir do que ele faz. Os milagres de Jesus não são só fatos aleatórios, são sinais messiânicos. São sinais comprobatórios de que ele era o Messias ungido do Senhor. O poder sobre a natureza, quando acalma os ventos e o mar. O poder sobre as doenças, quando ele cura. O poder sobre os espíritos malignos, quando ele exorciza, expulsa demônios. A sabedoria no ensino, a interpretação das Escrituras. Tudo isso foi comprovando de que Jesus era de fato o Messias, era de fato o Filho de Deus. Nem todos acreditaram, mas muitos acreditaram. Jesus foi arregimentando seguidores. Aquele movimento de Jesus que começa ali com os 12 discípulos que vão se tornar apóstolos, em alguns momentos tinha uma multidão ao redor de Jesus. Ele multiplica pão e peixes para essa multidão, de 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Mas aí o que acontece? Ele é pego, ele é julgado, ele é condenado e ele é morto. Quando acontece tudo isso, há uma dispersão geral. Uma dispersão que envolve medo, do tipo, se mataram ele e eu continuar falando em nome dele, vão me matar também, então deixa eu fugir, é o que acontece com os discípulos. E frustração, do tipo, deu errado. O cara em quem a gente depositava toda a nossa expectativa, o cara em quem a gente colocou toda a nossa esperança, a pessoa que a gente entendeu que ia revolucionar tudo, ia transformar tudo, e ia fazer um mundo novo para a gente viver, mataram ele. Ele morreu. E esse é o sentimento desses discípulos, talvez de um casal de discípulos indo embora nessa caminhada de 11 quilômetros, de uma cidade para outra, como quem diz, o sonho acabou. Acabou para a gente. Toda a nossa esperança foi embora. E é aí, quando as coisas dão errado, quando essa expectativa, a frustração dá errado, que algumas pessoas desistem da vida, né? Há quem tire a própria vida. Há quem desista de trabalhar, há quem desista de estudar, há quem desista de viver. Há quem desista de cuidar da própria saúde. Há quem desista de um monte de coisa. Porque se frustrou. Porque algo deu errado. Porque o plano não deu certo. E uma coisa fundamental da vida, e quando eu olho para esse texto, e eu gosto de pensar, né, nessa caminhada de 11 quilômetros, nessa jornada, é que diante da frustração e da dor e das coisas que dão errado, é fundamental que a gente continue caminhando. Que a gente não pare, que a gente não se feche, que a gente não entregue os pontos. Que a gente continue caminhando, apesar de frustrado, apesar de triste, apesar de não entender tudo o que está acontecendo, apesar de estar sentindo muita dor, apesar de estar em luto, a gente continuar caminhando. A gente continuar caminhando. A Copa do Mundo não acabou, ela seguiu com as outras seleções. A nossa vida também não acabou. A gente foi trabalhar segunda-feira e foi cuidar da vida.
Se tivesse ganho, a gente ia ter que tocar nossa vida do mesmo jeito também, não faria grande diferença nesse aspecto. Mas e quando a frustração ela é mais profunda, ela não é com o jogo de futebol, ela é com a própria vida. Eu acompanhei pessoas diante de um divórcio, que é uma grande frustração, né? Casa-se para a vida inteira. E de repente alguma coisa ali acontece, ou várias coisas acontecem, que culmina num divórcio. É um luto, é uma dor, é uma frustração. Outras vezes, o luto mesmo. Pessoas falecem e a gente não espera. Aliás, esse plano a gente nunca faz, né? De que alguém vai morrer. Talvez deveríamos fazer, especialmente na idade mais avançada. Eu assisti uma peça essa semana a partir do texto de uma autora que eu já citei aqui algumas vezes, a Ana Cláudia Arantes, eu acho. Ela escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ela escreveu Lições Lindas de Morrer. E o texto da peça era dos Lições Lindas de Morrer. E ela é uma médica paliativista, de cuidados paliativos, ela cuida de pessoas na reta final da vida. E é interessante, eu gosto muito da reflexão que ela faz a respeito de luto, a respeito de vida, que ela vai nessa perspectiva, do qual a gente sabe e não quer muito aceitar, de que a vida é finita aqui nesse mundo. De que há um elemento de finitude em todos nós. E o corpo costuma dar sinais disso. Não em situações de acidente ou de violência, que são aquelas coisas que acontecem de repente. Mas diante de doenças graves ou diante do avanço da idade, esses sinais eles vão chegando. Só que a gente não quer ver, a gente não quer lidar, a gente não quer conversar sobre, a gente não quer aceitar essa finitude. Mas isso acaba protelando e gerando mais sofrimento às vezes, em nós, no paciente que está morrendo. E aí a gente começa a mentir. Mentir para o paciente de que ele vai ser curado, mentir para nós mesmos, mentir para os outros, daquilo que a gente sabe e que não vai acontecer. Então, eu prefiro muito mais a verdade nesse aspecto. Eu prefiro muito mais que as pessoas saibam da sua condição, que elas tomem consciência, até para elas terem oportunidade de tomar certas decisões, até para elas terem oportunidade de finalizar certos ciclos, até para elas terem oportunidade de ter várias conversas. Eu já visitei pacientes terminais que faleceram logo após a minha visita, então cuidado quando eu for te visitar. Brincadeira. Mas na real, quando eu visito alguém que está claramente em estado terminal, eu visito e converso com a pessoa a respeito de se ela está em paz para partir. E se ela precisa acertar alguma coisa com alguém, e se eu puder ajudar, eu estou ali para ajudar. Precisa conversar com alguém, precisa perdoar alguém, precisa pedir perdão para alguém, precisa confessar alguma coisa para Deus, diante de Deus, para o pastor. Eu estou aqui. Porque você está na reta final e logo você deve partir. E é bom e é melhor partir em paz. É isso. Algumas pessoas, como a minha esposa, vai dizer que eu não tenho coração e tal. Mas eu acredito que isso é muito mais honesto com a vida, honesto com as pessoas, honesto com a gente mesmo. E também é bom ter uma vida que está resolvida nesse aspecto mais profundo para realmente partir em paz. Eu dou esse testemunho quando eu estava com Covid e teve um momento que eu achava que eu ia partir. Uma das experiências mais interessantes para mim naquele momento de muita aflição e medo, claro, era que eu estava em paz. Eu não tinha pendência, eu não tinha problema, eu não tinha nada, eu estava muito em paz.
E eu orei, e eu conversei com Deus, e claro que eu tinha muito medo e muita lamentação, achando que eu ia deixar meu filho recém-nascido e a minha esposa nessa condição com ele, e a minha igreja, e etc. E a minha mãe, que já perdeu um filho, então seria uma dor gigantesca. Mas assim, não tinha pendências, nem com Deus, nem com as pessoas, a meu ver, pelo menos. Então eu estava muito em paz. Eu dizia: Deus, se eu for, eu cumpri minha missão, amém. Se eu não for, então que eu volte e continue nessa missão. E tanto que eu voltei e estou aqui na mesma missão, né? Criando meu filho, com a minha esposa, pastoreando a igreja, tocando a vida. Então é importante a gente poder lidar com a vida com verdade. Porque o Ariano Suassuna fala que o otimista, na verdade, ele é um tolo. Ele é um bobinho. Porque as coisas não acontecem como ele deseja ou como ele acha que vai acontecer. O otimista é uma criancinha que acha que tudo vai dar certo. O pessimista, o Ariano Suassuna fala que é um chato. O otimista é um tolo, mas o pessimista é um chato. Difícil de conviver com gente pessimista, né? É chato, tudo vai para baixo, tudo vai dar errado, tudo é um problema, tudo... E o Ariano fala que ele preferia ser um realista esperançoso. Ser uma pessoa madura para lidar com a realidade e, ao mesmo tempo, alimentar essa realidade de esperança no que virá. E qual o problema dessas dores e dessas frustrações da vida? O problema é quando a gente trava e fala assim: deu errado, então não quero mais. Ontem meu filho testou especialmente a minha paciência. Eu falei que se eu acreditasse que bater resolvia, ontem ele teria apanhado. Com certeza. Como eu não acredito, ele se salvou dessa. Porque a gente estava numa festa, com tudo quanto é comida boa, e ele não quis comer nada. Aí começou a reclamar de fome. Lógico que ele reclamou de fome quando parou os brinquedos para cantar parabéns. Aí ele estava morrendo de fome, mas não queria comer nada que tinha lá. Aí ele queria pão e salame. Aí o papai aqui sai para achar um mercado, uma padaria para comprar pão e salame. Achei um mercado num lugar, uma padaria em outro lugar, porque aqui não tinha salame, lá tinha salame. Ah, comprei pão, salame, banana, uva, trouxe. Agora ele vai comer. Trouxe para a festa a sacolinha do mercado. Agora ele vai comer. Aí quando ele começa a comer um pouco de salame, uma criança pega um salame de um pacote de 100 gramas que ele tinha. Aí ele fica bravo e fala que não vai comer mais nada. E emburra e vai para um canto. E fica lá emburrado até o final da festa. Segundo ele, com fome. Eu respirei fundo, que só de pensar ainda já me dá raiva de novo. Né? E é um problema grave essa imaturidade, que foi a imaturidade do tipo: não é do meu jeito, eu não vou poder comer 100 gramas de salame inteirinho, então eu não vou comer mais nada. E eu fico pensando nas lições a respeito disso. Porque meu filho tem 5 anos. O problema é que tem gente de 40 que faz a mesma coisa. Não com salame e pão. Mas gente de 40 que olha para a vida e fala assim: ah, isso aqui não está do jeito que eu gosto, então não vou mais. Ah, isso daqui não está do jeito que eu acho que tinha que ser, então não quero mais. Isso aqui não está do jeito que eu imaginei que tinha que ser, então não quero mais. Só que daí, essas pessoas, sem saber, vão se infantilizando nessa condição e não vão conseguindo ter nada. Elas não conseguem conviver. Por quê? Porque no convívio com a outra pessoa, não vai ser tudo do jeito dela.
E se não for do jeito dela, não serve, então não vai servir nunca. Porque o casamento não vai ser só do jeito dela. Porque o filho não vai ser como ela acha que deveria ser. Porque o emprego, o trabalho não vai ser como se espera que seja, ou como se imagina que seja, ou como se planeja que seja. Porque nada vai acontecer exatamente como a gente quer, ou como a gente planejou, ou como a gente espera. Porque a vida não gira ao nosso redor e as coisas não acontecem ao nosso jeito. E aí a maturidade está em tolerar essas frustrações e seguir caminhando. Reconhecer, se entristecer, ok. Mas é preciso seguir. Depois, no caminho de volta, quando ele estava com fome, ele comeu o bendito pão com salame. E mais uma vez eu tive que dizer o que eu já disse 10.000 vezes. As coisas não são só do jeito que você quer. Não dá para fazer tudo do jeito que você acha que tem que ser. Só que isso a gente tem que repetir para as crianças e a gente tem que repetir para os adultos. E a gente tem que repetir para a gente mesmo na frente do espelho. Dizendo, a vida não será como eu desejo. Então o ponto não é a respeito da frustração. Porque isso daí é sem dúvida. Vamos nos frustrar. Você vai se frustrar com alguém vai se frustrar com você. Isso daí é certo. O ponto é o que você faz com isso. Se você chuta o balde, acabou, não quero mais, não brinco mais. Ou se você diz, ok, vamos seguir a vida. Vamos lá. Quando a gente começou a plantar a igreja, eu tinha uma série de planos, uma série de projetos, uma série de ideias. Uma série de expectativas a respeito da igreja, de mim, do contexto, do apoio da denominação, do apoio de outras igrejas, do apoio de outras pessoas, do engajamento XYZ, de um recurso financeiro que podia vir daqui, dali, de lá, e que não vieram. E que, em alguns momentos, me deixaram muito triste, muito mal, muito achando que nada estava dando certo, muito achando que muitas portas se fecharam, então talvez não era para ser. Mas graças a Deus, eu pude avançar mesmo no meio da frustração. E isso não foi mérito meu sozinho, porque houveram pessoas comigo, que estão aqui ainda, inclusive, algumas, e que também se frustraram provavelmente, mas também conseguiram seguir. E dar o outro passo, ir adiante, mais um, e mais um, e mais um, e agora a gente está aqui, e vamos seguir daqui para frente. Então o ponto não é a frustração, mas como a gente lida com ela e como a gente continua caminhando, apesar dela. Isso é maturidade, isso é vida adulta, isso é fé. É continuar caminhando no meio da frustração. E, inclusive, a capacidade de refazer planos. Sim. Esses dias eu estava ouvindo uma médica falando de atividade física. E ela dizendo que o que mais atrapalhava um perfil de pessoas é que a pessoa não consegue fazer aquilo que ela não consegue mudar o plano. Então, se ela tem um treino, isso para atletas até mais de alta performance, né? Ela acompanha maratonistas e não sei o quê. E aí a pessoa tem lá um treino planilhado, programado de 15 quilômetros, e ela precisa correr 1h30. E aí, se ela não consegue ter tempo naquele dia, porque acordou atrasado, porque teve dor de barriga, porque não sei o quê, de correr os 15 quilômetros naquele tempo, naquele horário, então ela não faz nada. São pessoas de personalidade rígida, que é, se não dá para fazer aquilo que eu planejei, então eu não faço nada.
Se não dá para fazer do jeito que eu pensei, então eu não faço nada. E aí o que essa médica dizia, baseado em pesquisas a respeito disso, falando que o óbvio, né? Que é muito mais proveitoso, psiquicamente e fisicamente, você fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, se não deu para correr os 15, será melhor correr os 10. Se não deu para correr os 10, será melhor correr os 5. Se não deu para correr os 5, será melhor correr os 2. Se não deu para correr, será melhor caminhar. Qualquer movimento será melhor do que movimento nenhum. É óbvio, né? É óbvio, né? Eu quero que meu filho coma arroz, feijão, legumes, frutas, verduras e tal. Mas no dia que ele não comeu nada, come pão com salame mesmo e tá bom. Só não morre de fome. Porque existe o ideal e existe o real. Existe aquilo que a gente planejou, desenhou, criou expectativa, planilhou e tal. Ok? E existe a realidade. E a maturidade vai ser a nossa condição de lidar com essa realidade e de refazer os planos. E aí, não é que você deleta a planilha. Não é que você rasga os planos. Não. Você volta para eles com borracha e lápis e refaz. E replaneja, e redesenha, e reprograma, e reestabelece combinados. E segue a vida. E continua vivendo. E a beleza desse texto é esse, que a questão da frustração, ela nasce ali do que aconteceu, e aconteceu aquilo que não era esperado pelos discípulos, mas eles seguiram adiante. E aí, lógico, o elemento da fé entra. Por quê? Porque elas seguiram adiante, mas Jesus foi ao encontro delas na caminhada delas. E isso é muito legal, a gente saber que Jesus vai nos encontrar no nosso caminho, na nossa jornada. Ainda que marcada por dor, por frustração, por tristeza, por choro, a gente tem que continuar indo. A gente tem que continuar seguindo. E o esporte, nesse aspecto, é uma baita lição de vida. Por quê? Porque se ganha e se perde, e precisa continuar seguindo. Há 10 anos atrás, o Messi tinha se aposentado da seleção argentina. Há 10 anos atrás, as pessoas diziam que ele não jogava nada na seleção, porque realmente ele não conseguia jogar bem na seleção. Há 10 anos atrás, os argentinos diziam que ele deveria ter se naturalizado espanhol e jogar pela seleção da Espanha, porque ele só conseguia jogar bola no Barcelona e não na seleção. E aí, quando ele ganha a Copa América de 2016, ele vem crescendo o seu destaque na seleção, e hoje já falam que ele é maior que o Maradona. Detalhe, o Maradona para eles é Deus, né? Então Messi se tornou o próprio Deus junto com o Maradona. Então o esporte tem essas lições de vida que é de insistir no meio da dor. E a gente tem um monte de história dessas aí, de jogadores, né? Que foi descartado num time, que foi demitido do outro time, que não passou no teste do outro time. E que de repente está num destaque gigante ali na frente. É muito doido essas coisas. Mas elas nos ensinam a respeito dessa resiliência para com a vida, dessa coisa do perder e ganhar, dessa coisa de que tem dia que dá certo, tem dia que dá errado. É muito isso. E aí a beleza é que Jesus aparece, vai ao encontro desses discípulos e pergunta para eles: o que está acontecendo? Qual é a dor? O porquê do choro, né? O que está acontecendo com você? Isso é a beleza da fé, de um Jesus que vem, que pergunta, e de nós podemos dizer, e devemos dizer. Devemos contar a Deus
e aos nossos amigos espirituais os motivos da nossa dor e das nossas frustrações. Faz parte, inclusive, do processo de cura, de amadurecimento. Não é assim, sou forte e não falo sobre isso. Sou forte e aguento tudo calado. Não, a gente pode dizer. Talvez a gente deva dizer. Estou sofrendo por isso, por isso, por isso. Estou com dor por isso, por isso, por isso. Estou triste por isso, por isso, por isso. Estou chorando por isso, por isso, por isso. Inclusive, nomear essas coisas nos ajudam, né, na cura. Reconhecer porquê, nomear, refletir. E aqui o texto mostra Jesus ouvindo eles, ouvindo a dor deles, entendendo o que eles estavam falando e continuando a caminhar com eles. Por quê? Porque a fé cristã não é uma negação da tristeza. A fé cristã é a presença de Cristo, inclusive junto da tristeza. A gente não vai negar a frustração, a gente não vai dizer que a nossa vida aconteceu tudo o que a gente queria. Meu Deus, que sonho, que vida, que coisa maravilhosa. Isso daí é Instagram, isso daí é LinkedIn, não é vida real. Vida real é dor, tristeza e frustração e tudo isso junto e misturado. E aí Jesus cura a nossa frustração, por quê? Porque ele mostra uma nova interpretação da vida e da história. Jesus começa a reinterpretar a própria Escritura e tudo o que estava acontecendo para eles. Jesus diz para eles, mas não está escrito que o Messias sofreria? Não está escrito que ele era o servo sofredor lá que Isaías descreve? Não está marcado na história de que não seria assim tão fácil ou tão dentro daquilo que se espera? E aí parte da nossa elaboração de confissão, numa mentoria, numa terapia, numa conversa mais profunda, numa oração, num tempo de meditação, é a gente reinterpretar certas coisas. É a gente rever os mesmos fatos sob uma perspectiva diferente, com um novo olhar. E é isso que Jesus tenta mostrar para eles, um novo olhar. Um novo olhar para o Messias, um novo olhar para a cruz, um novo olhar para o que estava acontecendo naquele mundo, naquele momento. Uma nova perspectiva. E aí Jesus transforma os corações, porque quando eles começam a perceber, eles dizem, não ardia o nosso coração? Não aquecia o nosso coração de que Jesus estava com a gente? De que Jesus estava do nosso lado e a gente não estava percebendo nesses 11 quilômetros de caminhada? E claro, quando é que eles veem Jesus? Quando é que eles percebem Jesus? No texto. É quando Jesus parte o pão, né? Pode ter muitos símbolos esse partir do pão. Mas talvez um deles é que eles viram Jesus fazer isso muitas vezes, talvez. Porque muitas vezes Jesus esteve à mesa com as pessoas. Muitas vezes Jesus partiu o pão. Muitas vezes Jesus fez oração de agradecimento pelo alimento. Muitas vezes Jesus fez aquilo. E quando Jesus faz novamente aquilo, eles dizem, é Jesus. Eles dizem, opa, conheço essa oração. Conheço essa mão, conheço esse partir do pão. Conheço essa atitude de repartir. É Jesus. E Jesus some. E alguém disse que Jesus, na verdade, não desapareceu. Jesus entrou neles. Entrou no coração deles. Quando eles reconheceram de que sim, o Messias ungido do Senhor estava ali com eles, na casa deles. Nesse lugar de comunhão, nesse lugar de reencontro, na mesa. E aí o que eles fazem? Fazem o caminho de volta. Caminham mais ainda novamente.
para realmente anunciar aos outros que também estavam tristes, frustrados, com medo, tudo mais. Confirmando, Jesus está vivo. Confirmando aquilo que as mulheres já haviam dito, né? Que Jesus estava vivo. Confirmando a história da ressurreição. Confirmando a presença do Senhor ressurreto na vida deles. Eles voltam para Jerusalém. Em tudo isso eles continuam andando. Eles continuam caminhando. Eles continuam tocando a vida. Então, eu quero terminar pedindo para você, em primeiro lugar, reconheça as suas expectativas. Não tem problema nenhum você achar que vai dar tudo certo. Eu só tenho a dizer que não vai dar tudo certo. Mas você pensar isso é bom. Você planejar, você planilhar, você estabelecer metas é bom, não é ruim não. É bom, é importante. A gente precisa de ter algumas coisas que nos situem na vida. Mas, então reconheça diante de Deus, essa era a minha expectativa. Eu achava que meu casamento seria assim, eu achava que a vida no relacionamento seria assado. Nossa, eu achava que quando eu casasse, eu ia mandar na minha casa. Porque minha mãe disse, né? Aqui é minha casa, quando você tiver sua casa, você manda na sua casa. Aí eu casei e vi que eu também não mando na minha casa. É assim que é. É assim que é. Eu apanhei dos meus pais, aí na hora que eu posso bater no meu filho, aí eu sei que não adianta bater, então eu não bato. É assim. Então, reconheça as suas expectativas. Não caminhe sozinho. A gente precisa de ajuda nessas partilhas, né? Aqui eram 2 discípulos, talvez 2 amigos, ou talvez um casal, compartilhando, dizendo, olha, poxa, eu achava que ia ser assim, eu sentia assim, eu imaginava assim, eu sonhei assim, e não está sendo assim, que pena. E essa coisa da partilha é interessante quando a gente está, especialmente numa relação mais próxima, familiar, de casamento, é a gente não colocar o peso sobre o outro a respeito da nossa frustração. A gente reconhecer que a nossa frustração tem a ver com a nossa expectativa. O que nos frustra é a nossa expectativa. O problema aqui não era que Jesus morreu, ou que os romanos mataram Jesus. O problema era a expectativa deles a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Então a culpa não é de Jesus. A culpa era da expectativa deles. Que Jesus ia fazer de um jeito e fez de outro. Que Jesus ia ser uma coisa na cabeça deles e foi outra. Porque as pessoas criam imaginações a respeito de você, a respeito de mim. As pessoas criam um ideal de marido, um ideal de esposa, um ideal de chefe, um ideal de professor, um ideal de pastor, um ideal de igreja, um ideal de trabalho, um ideal de filho. Só que a frustração, a gente tem que assumir ela como o nosso ideal que deu errado. E não necessariamente é culpa da pessoa que está fora de nós. É culpa da pessoa que a gente criou dentro de nós. Porque a gente imaginou aquele ideal que não aconteceu. Que não é. A gente idealizou a princesa encantada, o príncipe encantado, que não é assim. A gente idealizou o filho perfeito, que não é perfeito. A gente idealizou o emprego, que não é. E enfim. E aí caminhar sozinho vai haver essa troca da gente dizer, olha, eu imaginei. Eu estou falando do meu sentimento. Eu imaginei. Eu imaginei que eu ia ser pastor de uma igreja grande e que a igreja ia crescer em 1 ano. Eu imaginei isso. Então essa frustração é minha. Não é do outro. Ninguém me prometeu isso. E ninguém me deu garantias disso. Eu imaginei. E eu me frustrei. Agora eu preciso lidar com isso. E com tantas outras frustrações.
E aí, nos voltar para a palavra, e aí o lugar para onde a frustração nos leva é importante, porque a frustração deve nos levar para uma maior reflexão e para uma maior maturidade, e para uma maior busca de Deus. Deus, deixa eu entender o que está acontecendo. Senhor, fala comigo, eu estava imaginando uma coisa e está acontecendo outra. Como é isso? Fala comigo, me mostra então um caminho, me mostra aquilo que eu não estou vendo, para que eu veja. Me ajuda a refazer os planos aqui, porque eu fiz planos e deram errado. Então me ajuda a refazê-los. E aí, deixando Deus entrar e transformar a nossa frustração na nossa própria missão. E a gente encontrar propósitos e caminhos justamente no meio da nossa frustração. Que caminhos, que propósitos, que coisas Deus está fazendo na minha vida, já que eu passei por isso. E veja, eu não acredito que Deus nos faz sofrer certas coisas só para a gente aprender algumas lições. Eu acho que pensar em Deus assim é cruel demais. Você dizer para uma mãe, ó mãe, seu filho morreu porque Deus quer te mostrar certas coisas. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que se o filho morreu porque as pessoas morrem. Acontece. Agora, eu acredito sim que Deus usa as circunstâncias da nossa vida para nos ensinar, para nos amadurecer, para a gente poder ajudar outros. Como é que eu ajudo outras pessoas que se frustraram tal qual eu me frustrei? Como é que eu ajudo outros a lidar com a dor tal qual eu lidei com a minha? Como é que eu faço isso? Nisso eu acredito. Nessa partilha, nesse acompanhamento. Como é que eu cresço pessoalmente diante da minha frustração e da minha dor? Como é que eu amadureço como pessoa diante disso? Como pai, como marido, como pastor, como homem. E aí sim, Deus entra na nossa vida e pode muito bem transformar toda a nossa dor, toda a nossa frustração em algo novo e bonito. A partir da nossa entrega, do nosso reconhecimento e da gente saber, ok, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Ou o que eu aprendo disso? E como é que eu me refaço a partir disso? Como é que eu continuo no mesmo propósito, na mesma missão, ainda melhor como pessoa do que estava antes, diante dessas coisas? E aí sim, nós precisamos deixar Cristo transformar o nosso pranto em dança. O Henry Nouwen tem um livro, é um mestre espiritual, Henry Nouwen. E o livro dele é Transformando o Pranto em Dança. Como é que a dor vira alegria. Né? Não é muito fácil, mas é a melhor coisa que a gente precisa. Então eu quero orar por você e com você, para Deus te ajudar na sua frustração, que eu sei que vai muito além de Copa do Mundo, né? Nós temos dores muito mais profundas para lidar. Mas o bom é que Deus está conosco em todas elas. E justamente nas mais profundas que a gente pode